Boa noite. Obrigado por terem vindo. Nem imaginam como eu estou feliz por ter conseguido que vocês viessem cá assistir a este evento magnífico em que teremos a oportunidade de ouvir falar o Ricardo Vargas, que não sei se é preciso apresentações. Querem que apresente o Ricardo Vargas? O Ricardo Vargas é uma referência a nível mundial na gestão de projetos e hoje em dia tem um desafio maior, que é ser o Executive Master de uma empresa que é a coligação de 3 grandes empresas e 3 grandes organizações, e que ele terá a oportunidade de falar sobre o assunto. Este evento só é possível, em primeiro lugar, porque vocês estão cá. Em segundo lugar, só é possível porque o ISG, em conjunto com o PMI Toastmaster, se disponibilizou a criar este evento. E ainda porque houve organizações ligadas à gestão de projeto que nos apoiaram, nomeadamente Bright Partners, Smarter Execution, First Only Talent, Reflexo de Saberes, Pássio, Âmbitos Consulting, Scrum Day, Shift, DXC Technology, Reloading, PPM Coaches e Rumos. Para todas as organizações, para vós, eu ia pedir uma grande salva de palmas. A nossa agenda vai ser uma agenda simples. Primeiro, o professor Dr. Miguel Varela vai falar um pouco em nome do ISG. Depois, o João Mendonça vai falar em nome do PMI Portugal Toastmasters. E, finalmente, teremos o Ricardo Vargas, em que nos esclarecerá acerca das grandes alterações que aconteceram no PMBOK 8, 6ª edição, comparativamente à 5ª edição. E depois haverá um momento para algumas perguntas e algumas respostas. Portanto, peço que nós iniciemos o nosso evento dando a palavra ao professor Miguel Varela. Bom, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de também saudar os presentes, agradecer a vossa presença aqui hoje. Realmente a prova que este auditório está cheio é uma prova da grande vitalidade da PMI Toastmasters de Portugal e também uma prova da vitalidade do ISG. Eu peço desculpa também e gostava de começar por aí. Portanto, o auditório de facto não chega para tanta gente, porque a vitalidade é grande demais neste momento para realmente acolhermos tanta gente. A expectativa que nós tivemos com esta organização desta conferência, portanto, excedeu completamente aquilo que eram as previsões mais otimistas, mas não quisemos deixar absolutamente ninguém de fora, não é? Portanto, tivemos que mudar logisticamente o plano, portanto, era para ser organizado no ISG. No ISG não temos um auditório tão grande para acolher tanta gente, resolvemos optar por outro auditório que também não tinha, porque os números iam subindo todos os dias, e então optámos por este que é o maior, e mesmo assim foi insuficiente. Portanto, a nossa opção foi não deixar ninguém de fora, portanto, peço desculpa às pessoas que tiveram que ficar em pé, de qualquer maneira, sejam todos bem-vindos. Em relação estava eu a falar de vitalidade do ISG, da vitalidade da PMI Toastmasters de Portugal, e também, quer dizer, a quantidade de gente que aqui está hoje também é uma prova da grande referência que é o Ricardo Vargas, realmente na área da gestão de projetos. Portanto, são 3 provas de vitalidade e de referência também do nosso principal orador. Em relação ao ISG, permitam-me também que apresente um bocadinho aqui a casa. Portanto, é uma escola de gestão, com 40 anos de existência em Portugal. Já ao longo de 40 anos diplomou mais de 15 mil pessoas, portanto, entre licenciados em Economia, em Gestão,
gestão de recursos humanos, em marketing, entre os vários mestrados que também temos. Portanto, temos 4 mestrados, 4 licenciaturas a funcionar e temos também 10 cursos de formação de executivos e pós-graduações, onde, aliás, se insere esta parceria com a PMI Toastmasters de Portugal, na pessoa também do engenheiro Luís Branco. Eu felicito também pela iniciativa de realização e pelo empenho que teve. Portanto, isto é uma obra praticamente dele, não tanto do ISG. O ISG foi mais a questão logística, portanto, a obra realmente, a organização, é da PMI Toastmasters de Portugal. Isto é uma parceria que já vem de há uns anos, portanto, temos uma pós-graduação também em gestão de projetos a funcionar com grande vitalidade, portanto, é uma área nova para nós também. Nós realmente, como uma escola de gestão, é uma escola mais generalista, portanto, com as licenciaturas em Gestão e Administração de Empresas, depois temos os consequentes mestrados de especialidade na área do marketing, na área dos recursos humanos, na área das finanças, na área da estratégia e, de facto, nas pós-graduações nós tentamos, como eu defendo, quer dizer, uma escola de gestão não deve fechar as portas em si mesmo, deve estar aberta ao mercado, deve estar aberta àquilo que é o dia-a-dia e os desafios da gestão, porque realmente as coisas mudam todos os dias, não é? A sociedade está a mudar a um ritmo perfeitamente alucinante, a economia acompanha, a gestão tem que acompanhar também, portanto, aquilo que é verdade hoje, amanhã é mentira e vice-versa, portanto, e nós temos de ter uma ligação permanente todos os dias com o mercado. E as pós-graduações e a formação de executivos inserem-se realmente nesse espírito e tem funcionado muito bem esta parceria na área de gestão de projetos. Em relação a... Gostava ainda de dizer, portanto, que de facto é com muito gosto que nós abrimos a porta à sociedade, portanto, uma academia não se deve fechar de facto em si mesma e fazer a investigação em que de facto as teses, os trabalhos dos alunos ficam a ganhar pó nas prateleiras. Nós rejeitamos totalmente essa ideia, portanto nós queremos participar ativamente naquilo que é a vida da gestão das empresas também, portanto só assim conseguimos formar bons profissionais e de facto os números têm provado isso. O ano passado, portanto, os dados de dezembro do ano passado, portanto, são dados muito frescos, não é? Prova que o ISG, apesar de ser uma escola privada, portanto, com a grande tradição que tem o ensino superior público em Portugal, mesmo assim ocupamos o 4º lugar do ranking nacional em empregabilidade. Portanto, todos os nossos licenciados, os nossos mestres, 98% deles estão realmente, ao fim de 3 meses, conseguem arranjar emprego dentro da área. Portanto, isso é a prova daquilo que temos vindo a fazer com o projeto educativo. Portanto, não vos quero tirar mais tempo, foi uma honra para mim também estar aqui a abrir esta conferência e vou-vos deixar entregue aos vossos trabalhos. Muito obrigado. Para nos falar um pouco sobre o PMI Portugal Toastmasters, eu vou pedir ao João Mendonça que o faça. João Mendonça. Este é o momento mais difícil. As primeiras palavras de um discurso, de uma palestra ou de qualquer apresentação que façam é, sem dúvida, o momento mais difícil. Aqueles pequenos segundos que vocês agora experimentaram em silêncio criam um desconforto nas pessoas. E porquê? Bem, primeiro porque nós não queremos decepcionar ninguém. E por outro lado porque ao entendermos que 300 pessoas estão a olhar para nós, têm o foco de atenção em nós e têm cerca de 15 a 30 segundos, vocês, para decidir se me vão prestar atenção ou vão tirar o telemóvel para ver o e-mail. Todos nesta sala estão relacionados de alguma maneira com a gestão de projetos e de certeza que já tiveram algo parecido com isto. Certo? Muito bem. Não são só vocês. Em 2015, o Sunday Times fez um inquérito a cerca de 3.000 pessoas onde queria apurar o maior medo. E o maior medo era falar em público para 41% dessas pessoas. Imaginem, por comparação, que apenas 19% tinha medo de morrer, comparativamente. Bem, a comunicação é realmente importante para um gestor de projeto. Senão, o PMBOK não teria todo um capítulo sobre comunicação. E muitos dos meus colegas dizem que mais de 50% da sua atividade é relacionado com a comunicação.
Isto é importante. E é importante um gestor de projeto saber comunicar eficazmente. Por outro lado, em Portugal, nós não temos nada deste tema relacionado com o nosso sistema de ensino. Provavelmente na faculdade já começam a surgir, mas efetivamente isto não é natural para nós. Mas comunicar eficazmente é fácil de aprender. E muitas vezes eu, vendo o nosso mercado de trabalho e os vários oradores, pergunto-me, mas será que eles não podiam aprender um bocadinho mais? Tornar-se comunicadores eficazes? Se calhar até potenciar as vossas capacidades através da comunicação? Já fizeram essa pergunta a vocês? Sabem a resposta? Muito bem. Também não é preciso responderem todos de uma vez só, não é? Pronto, mas então eu hoje vou-vos trazer uma das possíveis soluções. Bem, eu fui apresentado como João Mendonça e eu sou um dos fundadores dos Toastmasters em Portugal e também deste clube que faz a organização deste evento. A Toastmasters Internacional é uma organização sem fins lucrativos que se dedica exclusivamente a criar ou a desenvolver as vossas capacidades de comunicação eficaz e de liderança. Está presente em 142 países, tem mais de 345 membros e a pergunta que se põe é: com tanta gente, isso quer dizer sucesso? Sim, quer dizer. E porquê? Bem, para responder a essa pergunta, há duas formas. A maneira fácil é dizer, é um método. Alguns de vocês que estão aqui já conhecem os Toastmasters. Já agora, quem conhece os Toastmasters? Ah, fantástico. Pensei que eram só 2 ou 3. Muito bem. Efetivamente, 345 mil membros. É sucesso. E a resposta rápida é o método de aprendizagem. Mas para vos descrever um bocadinho isso, eu quero fazer de uma maneira um bocadinho mais pessoal. E deem-me, as pessoas que são um bocadinho conservadoras, deem-me aqui algum espaço de manobra para eu vos contar, à minha maneira, o que é o método de aprendizagem. Ok? Bem, eu nasci muito mais a sul, numa cidade de Algarvia com um nome bastante comprido, e aos cerca de 6, 7 anos, um dos meus desejos era aprender a andar de bicicleta. E os meus pais perceberam, ok, tenho que vos comprar uma bicicleta. E uma bicicleta era mais ou menos como aquela. E eu todos os dias, quando vinha da escola, uma das coisas que eu fazia era pegar na minha bicicleta e andar. E a primeira vez que eu fiz foi pegar na bicicleta com as 2 mãos e andar com ela no pátio da casa da minha mãe. E depois disse, mãe, já andei de bicicleta! Isto pode parecer estranho, pode parecer patético, mas para uma criança de 6 ou 7 anos, isto era uma maravilha! Depois o passo seguinte vocês sabem. Já agora, mais uma vez, uma pergunta. Aqui, quantas pessoas aprenderam a andar de bicicleta enquanto eram crianças? Pronto. Então, aquilo que vos vou dizer, que é a minha experiência, provavelmente é refletido um bocadinho na vossa experiência também. Provavelmente com outra bicicleta, provavelmente com outras pessoas. Mas é provavelmente algo, e é sem dúvida uma lembrança boa. O passo seguinte a andar de bicicleta, vocês sabem, é começar a montar a bicicleta. E durante semanas e semanas eu fazia este movimento. E às vezes caía. Mas isto, para mim, dizia, não vou conseguir andar de bicicleta. Mas passava logo a seguir uma pessoa que me ajudava a levantar a bicicleta, ajudava-me a sacudir as calças, ajudava-me a ver se o braço não estava assim tão esfolado e dizia-me, tu vais conseguir, não há problema, olha, também aconteceu comigo. Outras pessoas passavam da minha família e diziam, uau, já consegues pôr-te em cima de um pedal. A semana passada não conseguias. E mais uma vez, eu ia para a próxima etapa. E a próxima etapa, por incrível que pareça, apareceu inesperadamente. Quando eu fui a um aniversário de um colega meu de escola e tinha bicicletas bastante mais pequenas que esta e na brincadeira todos pegavam uma bicicleta e andavam a correr-nos atrás uns dos outros. E eu, quando saí do evento, do aniversário, não era um evento destes, era um aniversário, e fui de caminho de casa, pensei, mas eu não sei andar de bicicleta, mas eu estive a andar de bicicleta. Uau, já sei andar de bicicleta!
e fui pegar mais uma vez a bicicleta. E agora o desafio era montar uma bicicleta que era bastante maior daquela do aniversário. E agora era montar em cima dela. A seguir era a curva. E por fim, sentar-me em cima da bicicleta. E esse também foi um momento incrível. Porque nesse dia em que eu me sentei, um poste completamente vindo do acaso bateu contra a minha bicicleta. E eu ainda tenho aqui no peito uma pequena lembrança desse pequeno poste. Enorme. Muito bem. Neste momento eu já sabia andar de bicicleta. Tal como vocês devem se espelhar um bocadinho nesta experiência. Aprendi a andar de bicicleta, mas fiquei por aí? Não. Fui para a parte mais avançada. Agora começaram... Ou começaram mais velocidades, ou a tirar as mãos do guiador. A partir daqui, eu já estava a tirar muito prazer, como provavelmente muitos de vocês fazem quando andam de bicicleta. Este é, sem dúvida, não só um meio de transporte, muito mais que isso. Bem, mas isto já lá vai. Já lá vai muitos anos. Mas como diz o ditado, é como aprender bicicleta, não se esquece. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. É que, apanhando um livro como este, se há alguns anos alguém entrasse na minha casa e dissesse: toma, está aí tudo descrito como andar de bicicleta em 4 semanas. Lê o livro e já está. Garanto-vos que eu hoje não sabia andar de bicicleta. Muito bem. Isto é provavelmente uma analogia, uma experiência pessoal, mas é exatamente o que retrata o programa Toastmasters e um método de aprendizagem. O mais natural possível. Aprender fazendo. Aprendendo caindo. Não há problema. Alguém vai lá estar para vos ajudar. E aquilo que nós fazemos logo à primeira é pedir para enfrentar um público pequeno, mas um público. É o nosso clube. Fazemos um primeiro discurso sobre algo que sabemos bastante bem e a seguir vamos ser avaliados. Para quê? Para saber o que é que já fazemos bem, comparando provavelmente com outras pessoas ou com as próprias técnicas que a pessoa já possa ter. E segundo, as coisas que a pessoa tem para melhorar. Reparem, não é aquilo que faz mal, é aquilo que nós podemos alavancar nessa pessoa para que possa aprender mais. É exatamente o que as pessoas faziam comigo. Quando eu caía, quando eu não conseguia fazer alguma coisa e me incentivavam. É isso que nós precisamos para continuar. De uma forma natural. Logo a seguir fazemos exatamente como na bicicleta, passo a passo. Começamos a estruturar o discurso. Um princípio, um meio, um fim e todo o leque de pequenas técnicas que existe para estruturar os discursos. A seguir, vamos focar todo o nosso discurso, toda a nossa lógica para uma única mensagem. As palavras, cuidar do modo como descrevemos as coisas. O nosso corpo fala, a nossa voz também fala. E depois passamos para a persuasão, a emoção. E nesse momento teremos feito 10 discursos perante as pessoas e teremos percorrido todos os pilares da comunicação eficaz. Mas não devemos parar por aí. Podemos começar a fazer cavalinhos, tirar as mãos do guiador e começar com manuais mais avançados, manuais dedicados às relações públicas, manuais para o board de uma empresa. Como sabem, a conclusão tem que vir no princípio, ou senão a audiência desaparece no instante. Contador de histórias, discursos de humor, apresentações técnicas, enfim, são 15 leques diferentes. E basicamente o que nós queremos é este método que seja simples, divertido e fácil para as pessoas. Não só comunicamos, não só aprendemos a comunicar, mas aprendemos a comunicar à nossa maneira. Eu ando de bicicleta de maneira diferente de todos vós nesta sala. Tenho a minha maneira. Se calhar sou um bocadinho mais agressivo ou menos agressivo que alguém. Se calhar sou mais cuidadoso ou menos cuidadoso que alguém. Não faz mal. É o meu estilo. Tal como comunicar, é importante termos o nosso próprio estilo. E os Toastmasters o que fazem é que possibilitam que vocês experimentem, que vejam aquilo que é adequado para vocês, que faz sentido e que não faz sentido. Mas, acima de tudo, vocês ganhem confiança para que sejam vocês próprios. Por isso, hoje, queríamos deixar aqui um convite. Visitem o nosso clube, PMI Toastmasters
PMI Portugal Toastmasters. Aqui em Lisboa há cerca de 12 clubes Toastmasters, no país inteiro há 43 clubes diferentes, desde o Funchal, a Braga, a Faro, Portimão, Porto, Coimbra, enfim, Marinha Grande, Leiria, enfim, escolham um e vão conhecer. Aprendam a comunicar bem, aprendam a comunicar com eficácia, mas acima de tudo, sejam vocês mesmos, em frente às outras pessoas. Muito obrigado. Depois de termos ouvido o João Mendonça a apresentar o nosso clube, onde nós temos a oportunidade de desenvolver competências, não só de comunicação, mas também competências de liderança, vamos passar então ao tema principal e que nos trouxe cá. Ricardo Vargas, PMBOK Guide, o que mudou? A responsabilidade ficou grande, né? Depois da apresentação. Bem, então eu não estou aqui fazendo uma apresentação em público, eu estou conversando com amigos, tá ok? Tá joia? Senão eu estou perdido aqui no final. Bem, antes de eu começar, eu já sei que muitos de vocês vão perguntar assim, como é que eu obtenho uma cópia da apresentação? Então tá aí na tela, pode só baixar, tá bom? Tá, então não precisa anotar nada, tudo já está lá. Então quem quiser baixar, é só, pode tirar uma foto, rvarg.as, PMI Toast e a senha PMI Toast. Até o dia 1º de fevereiro, tá bom? Depois eu ponho de novo, ok? Bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK e eu vou comentar um pouco com vocês o que mudou e eu vou tentar fazer, é claro, gente, 8h20. Não é fácil, né? Depois do dia de trabalho, etc., eu vim aqui falar sobre uma das coisas mais indigestas que existe, que é o PMBOK. Então, eu conto com a colaboração de vocês, eu vou tentar ser o mais lógico e pragmático possível aqui, né? A primeira coisa que eu quero mostrar é esse número para vocês. Alguém quer tentar me ajudar no significado desse número? Número de palavras? Podia ser, né? Também. Mas o quê? Número de PMPs? Não, ainda está caminhando, mas não é lá. Número de voluntários? Não, seria maravilhoso. Bem, isso é o número de cópias até hoje comercializadas pelo PMBOK. Só para dar um número para vocês, isso é algo como 10% do primeiro livro do Harry Potter. E olha que nós não somos mágicos. Concorda comigo? Muita gente acha que a gente é mágico, mas nós não somos. Então, só queria dizer o seguinte, o PMBOK, goste, não goste, ele é uma referência. Se você atua na área de projetos, não tem como você dizer que não conhece o PMBOK. Você pode dizer, eu conheço e não gosto, eu conheço e não uso, eu não acho essa parte boa, mas você não pode dizer que você não conhece. Concordam comigo? Porque até mesmo para fazer as suas críticas e ter o seu posicionamento, você deve fazer. Eu nunca esqueço, quando eu era chairman do PMI em 2009, eu fui convidado pela Scrum Alliance para poder participar de um debate ou de um painel, tipo um painel, um debate. E aí parecia que eu era o Darth Vader, sabe? Chegando lá, tal, e aí todo mundo olhando assim. Aí os caras chegaram para mim e falaram, não, porque você... Sabe aquela luta do bem contra o mal? Eu falei assim, o que vocês estão falando? Eu falei, o que vocês estão falando? Ele, não, porque o PMBOK é ruim, é bom. Eu falei assim, hoje eu não vim aqui dizer o que é bom, o que é ruim. Eu não só não vim, como eu vou fazer a certificação CSM ainda esse ano e vou mostrar isso para vocês. Eu fui lá e fiz a certificação. Aí eu falei, agora que você vai fazer a PMP? Porque, pelo menos, para você ter o direito de fazer uma crítica, pelo menos sabe o que você está falando. Então, é isso que eu queria começar contando para vocês. Por quê? Porque é um número importante.
É um número de cópias importante, é um documento relevante. Muita gente fala assim, pô, o mundo mudou. Claro, gente, o mundo está mudando desde que o mundo é mundo. Então, não vamos falar isso aqui hoje. Concordam comigo? Falar isso aqui hoje. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o PMBOK é uma referência profissional para nós. E é isso que eu vou estar tentando. E o que eu quero é o seguinte, tentar, nessa próxima 1 hora, dar a vocês boa parte do que vocês precisam saber. E aí, quem quiser, depois pode dar uma complementada e uma aprofundada em alguns detalhes. Mas tentar fazer essa mini aula aí do PMBOK. A primeira coisa, eu vou pedir desculpa para vocês, a apresentação está em inglês com alguns slides em português. Mas eu vou falar em português, então não tem problema e tem pouco texto, tá bom? Então eu queria falar um pouquinho sobre a história. Muita gente acha assim, o PMBOK surgiu de onde? De onde nasceu o PMBOK e como isso aconteceu? Então eu queria só mostrar rapidamente para você o seguinte. Se a gente voltar lá para 1981, houve uma iniciativa dentro do PMI, o PMI era mínimo na época, de falar assim, gente, nós temos que transformar o gerenciamento de projeto numa profissão. E para ter uma profissão, nós precisamos começar a criar uma série de condutas, uma série de regras de como nós vamos fazer as coisas. E aí, em 83, eles criaram o primeiro embrião, que cobria ética, que cobria padrões, e que foi o embrião do que então iria se tornar, mais tarde, a certificação PMP. Foi aquela coisa, nós criamos um padrão e depois nós precisamos colocar essas pessoas que têm capacitação nesse padrão para utilizar. Bem, aí nós podemos dizer que, basicamente, em 1996, nós tivemos o primeiro PMBOK. Se a gente pudesse chamar de PMBOK, seria o primeiro em 1996, que tinha 37 processos e 9 áreas de conhecimento. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Em seguida, muita gente gerou-se uma expectativa, é lógico, né? Toda vez que nós somos, na vida, doidos para achar padrões de qualquer coisa, né? Então, como o PMI começou a publicar há 4 anos, todo mundo achava que uma nova edição tinha que ser em 4 anos. Então, em 2000, nós tivemos a segunda edição com 39 processos, em 2004 com 44 processos e 9 áreas. Aí depois nós tivemos, em 2009, que foi a primeira, todo mundo estava esperando 2008, nós tivemos a 4ª edição com 42 processos, caiu um pouquinho, e a 5ª edição com 47 em 2013, e agora a 6ª edição. Quando eu falo a edição de 96 e a edição de 2000, elas eram basicamente em inglês. A partir de 2000, nós começamos a ter traduções independentes. Em 2000, eu era presidente do capítulo de Minas Gerais, e a gente fez uma tradução livre e colocou na internet. Foi um movimento bastante grande para o crescimento do gerenciamento de projetos no Brasil na época. E, em 2004, o PMI decidiu fazer em vários idiomas, e, pela primeira vez agora, ele conseguiu lançar todos os idiomas ao mesmo tempo, para download, disponibilizou isso para download agora em 2017, no final do ano passado. Isso é só para dar uma ideia. Então, não é um processo evolutivo, que eu vou falar no finalzinho, tem pontos ótimos e tem pontos onde eu sou crítico, tá? Tem pontos onde eu sou crítico, e um deles vocês estão vendo nos processos ali. É porque eu vou querer falar sobre isso daqui a pouco. Bem, agora vamos já entrar no nosso objetivo aqui. O que mudou no guia? Uma coisa óbvia para aqueles um pouco mais antigos é o seguinte: vocês já notaram que ele engordou. Concorda, né? Cada edição, eu falei assim, cada edição a gente tem menos tempo e o PMBOK tem mais páginas. Eu, na hora que eu vi esse tamanho aqui, realmente é um desafio. Então, quando a gente olha isso e está começando a carreira, a gente, muitas vezes, é levado a entender de que as coisas são excessivamente burocráticas, etc. Então, é isso que a gente vai tentar cobrir aqui um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam no que mudou na estrutura do guia. A primeira coisa que vocês têm que entender é que o PMBOK é dividido em 3 partes. Imagina que o PMBOK tem 3 grandes capítulos. Capítulo 1, grande, 2, grande e 3, grande. O capítulo 1 é onde a maior parte das pessoas se concentram. É o capítulo que tem 13, a parte que tem 13 capítulos, onde você tem o quê?
toda a descrição do que é o gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento. Agora, uma mudança importantíssima, da quinta para essa. Na quinta edição, o capítulo 3, que era aquele capítulo logo depois da introdução, ele falava dos processos de gerenciamento de projetos, onde ele falava como o fluxo acontecia. Aquele capítulo virou a parte 2 inteira do PMBOK. Então, peguem o capítulo 3, arranquem do quinta edição e coloquem na parte 2. Aí não ficou um buraco no capítulo 3? Aí eu vou te falar, por que eles não moveram a integração, que era o 4 para 3? É porque todo mundo, quando está estudando, sabe que o 4 é integração, que o 5 é escopo. Aí você ia perder a numeração toda, ia todo mundo ficar louco. Aí o que o PMI fez? Pegou o capítulo 3 e colocou uma coisa que eu achei sensacional. Criou um novo capítulo falando sobre o gerente de projetos. Falando sobre o que é ser o gerente de projeto. Que tipo de habilidade esse gerente precisa ter. O talento de competências que ele precisa ter. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, este capítulo 3 é novo e o antigo capítulo 3 foi lá para a parte 2. E nós temos, pessoal, a parte 3, que são os apêndices, que tecnicamente ninguém lê. Só serve para fazer volume. Mas eu queria dizer que tem um capítulo que eu sugiro que você leia. Umzinho lá. Que é o X3, que é o apêndice X3, que fala de agile, iterativo, adaptativo e híbrido. São os outros modelos de gestão. Porque um dos grandes desafios estruturais desse PMBOK foi trazer estes conceitos à tona. O PMBOK, assim como a disciplina de gerenciamento de projetos, ela foi estruturada no modelo Waterfall. Ela foi estruturada, planeja e execute. Como hoje, eu não quero dizer, eu ia falar moda, mas eu vou rever as minhas palavras, é uma tendência a criticar tudo que existe e dizer que tudo que é novo é que é bom, assim, não é tudo que é disruptive é que é bom, é que vai mudar tudo. Então, o que acontece? As pessoas vêm com novos modelos, que eu adoro, mas elas vêm com novos modelos em detrimento do antigo. O que eu quero dizer é que existem espaços para tudo. E que uma das coisas que mais me preocupa em todo esse discurso metodológico de projetos é que muita gente pergunta, Ricardo, o que você usa na prática? Porque eu falo aqui, hoje estou falando com vocês, mas essa não é a minha profissão. A minha profissão é fazer, é executar isso aí. Aí vocês vão me perguntar, o que eu uso? Eu uso PM. Eu uso qualquer coisa que resolve o meu problema. Ficou claro? Qualquer coisa, se tiver até magia, eu uso. Ficou claro? Assim, eu só quero resolver o problema. Então, você fala assim, mas você usa isso? Uso. Eu uso o que dá. E por isso que eu falo que o gerenciamento de projetos é ter um canivete suíço, com diferentes ferramentas. Você fala assim, essa aqui, nesse caso, é melhor. Agora, nessa aqui, nesse caso... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda muitas e muitas empresas utilizam e utilizarão modelos completamente baseados no que eu estou falando. E outras empresas vão preferir trabalhar num modelo, vamos dizer, um pouco menos estruturado. O que é bom, o que é ruim? Depende. Depende do que tipo de trabalho que você está fazendo. Então, uma das coisas que o PMBOK fez foi exatamente incorporar. Porque é o seguinte, sabe uma das coisas assim, também que eu falo muito, a gente tem que tomar cuidado com o marketing que é feito nas palavras. Você pode ser ágil usando o PMBOK. E você pode ser não ágil usando Agile. Não é o processo que determina. É a sua atitude, é o ambiente que você está, é a sua habilidade para aceitar e tomar decisões, é a sua habilidade para gerir o risco. Não é simplesmente o modelo que você está usando. Ficou claro? É igual o seguinte, você pode dar um carro excelente para um piloto que não sabe dirigir, esse carro vira um perigo. Concordam comigo? Não é isso, pessoal? Vira um perigo. Então, vamos entender isso. Essa foi a primeira coisa. E é isso que é falado nesta parte 3. Então, eu estou fazendo uma viagem de cima, depois nós vamos entrar nos detalhes, mas de cima para baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, essas partes. Por quê?
Daqui a pouquinho vai sair o novo PMBOK, está saindo, né, a nova edição do PMBOK agora, e aí todo mundo vai estudar, e aí vai todo mundo esquecer a parte 2. E vai achar assim, não, tem que só ler a parte 1, porque 13 capítulos, era 13 antes, agora vou ler os 13. Eu gostaria de dizer para vocês, eu vou falar isso daqui a 1 minuto de novo. A parte 2, se você tiver uma coisa para ler no PMBOK, é a parte 2. Aí não me pergunta por que a parte 2 não é a 1. Aí eu não sei explicar para vocês. Mas a parte 2 é a mais importante hoje do guia, que é a norma ANSI de gerenciamento de projetos e a norma ISO de gerenciamento de projetos. Bem, então vamos lá. Capítulo 1. O que mudou no capítulo 1? Então, assim, se você já leu o PMBOK e não quer ler de novo, só lê esse slide. Olha só. O que aconteceu? Ele foi reescrito, principalmente assim, modernizado o tom, foi escrito de uma forma um pouquinho mais agradável, e, finalmente, o PMI se deu conta de que existe vida antes do projeto. Sabe assim, não, porque, concordam comigo? Eu nunca esqueço quando gente, eu tenho 20 anos de PMP, eu fiz meu PMP em 1998. Então, tem vida antes. Então, por quê? Porque até então era assim, Project Charter apareceu na sua mão. E aí, o que você faz? E aí começou a se falar sobre business case, sobre realização de benefícios, etc. Então, mostra uma das grandes tendências. Essa não é uma palestra sobre tendência, mas eu já quero falar uma grande tendência hoje em gerenciamento de projetos, que é você adequar essa habilidade de execução com a habilidade do entendimento estratégico. E é isso, por exemplo, que eu faço dentro da Brightline hoje. Depois eu falo sobre isso um pouquinho mais. A parte 2, pouquíssimas mudanças. Se você está lembrando da sua parte 2, não precisa ler ela de novo. Tá? Pouquíssimas. A maior parte das mudanças estão ali na parte de estrutura organizacional, etc. Mas eu vou dizer que 98% igual. Né? Muda uma palavra ou outra, mas a ideia, não tem nenhum conceito novo que está sendo trazido para vocês no capítulo 2. Agora vamos falar do capítulo 3. Esse sim, esse você tem que parar e prestar atenção, porque este é um capítulo completamente novo. Ele tinha flashes dessas informações, flashes, pedacinhos, em alguns capítulos, mas agora ele virou o quê? Um novo conjunto. É completamente diferente da 5ª edição. Então, não esqueçam, os outros capítulos são mais ou menos iguais. Tem uma linha. O capítulo 5 da 5ª é mais ou menos o 5 da parte 1 da 6ª. Agora, o 3 não. Ficou claro? O 3 não. Ele é foco total na figura do gerente de projeto. Então, ele fala sobre o poder do gerenciamento de projetos, do gerente, de projetos, como o gerente de projetos deve atuar, que tipo de perfil ele deve ter, como é que é a interação dele com a equipe, como é que ele gerencia as partes interessadas, que tipo de habilidades ele precisa ter. E esse talento, o triângulo de talentos do PMI, eu acho uma forma gráfica simples e muito poderosa de representar isso. Você tem um gerente de projetos que tem a habilidade técnica de gestão de projetos, que foi, sem dúvida nenhuma, o que mais o PMBOK focou no passado. Se vocês voltarem lá na primeira edição, gente, esse é um exercício histórico, e forem ver, vocês vão ver que o foco era muito mais em como fazer cronogramas, redes, esse foco. E gente, e também tem um pessoal lá que trabalha no seu projeto. É sério. E aí você vê como a disciplina foi evoluindo ao longo do tempo. Então, essa habilidade técnica, ela continua fundamental. Agora, essa é uma habilidade que a maior parte dos softwares hoje te ajuda. Concorda comigo? Assim, não estou dizendo que você não pode deixar de saber, mas a maior parte do software ajuda. A segunda é a habilidade de liderança, que foi a segunda onda que a gente teve, foi uma onda muito clara entre 2000 e 2010, onde se falou fortemente, não estou dizendo que isso saiu hoje do tom, mas hoje se falou na figura da liderança, os aspectos humanos, e esse foi um aspecto que se desenvolveu enormemente. Por quê? Porque a maior parte dos gerentes de projeto até então eram pessoas de perfil técnico, vamos dizer, engenheiros como eu, pessoas de tecnologia, e são pessoas que, naturalmente,
tiveram um foco menor no lado humano do que no lado técnico. Vocês concordam comigo? Tiveram um foco. Eu, por exemplo, estudei 5 anos de engenharia química e eu não me lembro de nenhuma disciplina que eu estudei do lado humano. E hoje, por exemplo, eu vou dizer que 90% do meu tempo é gasto administrando conflito, negociando habilidades humanas, e não necessariamente as técnicas. E agora entrou essa terceira onda, que é o quê? É o alinhamento entre o seu projeto e a sua estratégia organizacional. O que adianta você executar bem o projeto errado? Perceberam? O que adianta você executar bem o projeto? Porque até então, eu nunca esqueço, quando eu estava estudando, o gerenciamento de projetos era o quê? Você recebe uma tarefa, você faz essa tarefa como? Administrando bem o dinheiro, bem o tempo, e entregando o que foi pedido para você. Em momento nenhum você questiona o que foi pedido. Faz sentido? Agora, você tem essas disciplinas como gerenciamento de programas, gerenciamento de portfólio, gerenciamento estratégico de iniciativas, que estão fazendo o quê? Onde você passa a ter uma função mais elevada dentro do contexto organizacional. Ou seja, onde você não é simplesmente uma função do porão, né? do porão das organizações, mas uma função estratégica das organizações. Ficou claro? Então, essa é a lógica. E hoje, essa é a grande tendência. É por isso que, antigamente, existia uma dificuldade grande para que o gerente de projeto dentro das organizações assumisse cargos, vamos dizer, muito seniors dentro das organizações. Concorda comigo? Era muito difícil o CEO vir do gerenciamento de projetos. Concorda? Ou ele vinha de finanças, ou ele vinha de manufatura, ou ele vinha de vendas. Concordam comigo? Então, hoje, você já tem esse esforço. E um dos esforços, aí vocês vão entender o que eu faço hoje, é o quê? É promover o gerenciamento estratégico das iniciativas para os executivos. Então, foi isso que fez surgir a iniciativa chamada Brightline. E a Brightline é uma iniciativa do PMI, foi criada pelo BMI, pelo Boston Consulting Group, pela Agile Alliance, e hoje tem outros membros também, só para a ciência de vocês. Hoje, a Bristol Myers Squibb, farmacêutica, a Saudi Telecom, a empresa saudita de telefonia móvel, Lee Hatch Harrison, bem como o MIT, a Universidade de Tóquio e a Danish Technology University, são membros desse grupo que decidiu trabalhar junto para poder fazer promover esse trabalho junto aos executivos. E eu tenho a maior alegria de compartilhar com vocês que eu agora, domingo, estou indo para o Fórum Mundial de Davos. Dia 23, o café da manhã em Davos é promovido pelo PMI, pela BCG e pela Brightline, junto com a The Economist, para falar de implantação de estratégia. Para falar o seguinte, que não adianta nada fazer uma estratégia maravilhosa se você não tem capacidade de tirá-la do papel. Não tem capacidade. Então, é exatamente esse terceiro elo que a gente está buscando. E hoje, se vocês analisarem vocês e os seus colegas, vocês vão ver que tem pessoas que estão muito focadas num, muito focadas no outro, muito focadas no outro. O que torna um gerente de projetos único é a capacidade de fazer os três. Ficou claro? Capacidade de fazer os três. Se você ouviu o que eu falei nesses 10 minutos, pode pular o capítulo 3 também, a leitura. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero falar sobre a nova parte 2. Lembram que o capítulo 3 do antigo virou uma parte nova? Isso é fundamental. Então vamos entender o que é essa nova parte 2. É o resumo do chamado fluxo de processos. O que acontece, gente? O PMBOK não foi escrito para ser lido da página 1 à última. Eu vou mostrar um slide para vocês, ensinando vocês a lerem o PMBOK. O PMBOK é uma referência de consulta. É um livro para você ter na sua prateleira e, quando você precisar, você vai lá e checa uma determinada informação. Agora, o que é a parte 2?
ela volta a um trabalho que eu fiz. Eu apresentei em Nashville, no ano 2000, e foi um trabalho ultra polêmico, quando eu publiquei um artigo no Congresso falando assim, o PMBOK está escrito errado. Isso na época foi o PMBOK antigo. E eu publiquei, e foi um artigo que teve uma repercussão tremenda na época. Eu tinha feito isso para o PMBOK 96. E depois fiz para o 2000, mas foi ali. Foi quando o PMI me chamou na época, né, eu fiz parte do comitê, me chamou na época falando assim, como é que nós podemos explicar melhor? Eu queria que o PMI pegasse e reescrevesse o PMBOK como a parte 2, que a parte 2 fosse o PMBOK. Mas aí o PMBOK falou, não, mas em vez de dividir os processos em grupos de processos, nós temos que dividir por afinidade. Então, tudo que for de tempo, em tempo. Tudo que for de custo, em custo. Eu achei, mas não é assim que funciona. Sabe, na vida real, eu não faço tempo, depois eu faço custo, depois eu faço qualidade, aí eu falo, não, agora tem que voltar. Não, não volto. Não é assim, na verdade, é como se eu tivesse tudo aberto e tudo vai sendo feito ao mesmo tempo. E aí surgiu a parte 2. Foi quando o PMI, isso surgiu na 4ª edição, foi aprimorado na 5ª e agora realmente tomou o corpo, onde o PMI fala assim, então vamos dizer o seguinte, qual é o primeiro processo que diz respeito a fazer um projeto? Integração, desenvolver o Project Charter. E depois que você fizer isso, tentando explicar como é que seria uma sequência razoável, não uma sequência estruturada. E isso virou o fluxo. Agora, uma coisa que é fundamental, e eu preciso da ajuda de vocês, não pensem que porque é parte 2 é menos importante. Eu queria dizer o seguinte, é o capítulo individual, para mim, mais relevante do guia. A norma ISO de projetos é baseada nesse capítulo. A norma ANSI americana de projetos é baseada nesse capítulo. Ficou claro? Então, se você odeia o PMBOK e não quer usar o PMBOK, mas quer ter pelo menos um assunto para discutir de noite, tomando um chopp, você vai ler a parte 2. Ficou claro isso? Falo numa boa. Porque as pessoas não entendem a importância dessa parte 2. Tá? Essa parte 2 é tão importante, e eu vou contar como tudo isso começou. Quando eu estava estudando para a prova do PMP, eu não conseguia entender o livro. Eu falava, mas isso não faz lógica. Não tem lógica nenhuma. Como é que eu estou controlando a qualidade se eu não comecei a fazer nada de recursos humanos? Sabe, não tem lógica. Isso não é assim que acontece. E aí eu comecei a tentar ligar as entradas com as saídas, etc. Fiz um Excel e tal. E isso foi o embrião do que virou o fluxo de processo. Esse fluxo de processo. E aí, desde 2000, se vocês forem no meu site ou forem no YouTube, eu publico, toda vez que sai o guia, este fluxo. E eu publico isso para ajudar os outros. Né? É lógico, isso não é vendido, não. Isso é Creative Commons, pode ir lá baixar. Tá certo? Tá lá onde eu tenho esse e o detalhado. Então, se vocês contarem, essa é a 6ª edição, você tem todos os processos aí. Só que vocês estão vendo que as cores são as áreas de conhecimento. Mas vocês estão vendo que ele é todo colorido. Isso mostra que você não está fazendo as coisas de um modo isolado. Então, você tem aqui, por exemplo, processos centrais, como a integração aqui no meio, de preto, mas você tem um monte de processos ao redor aqui, processo de risco aqui, processos de cronograma aqui em cima. Então, é assim que um projeto acontece. E isto é exatamente a parte 2. Então, a parte 2 é este fluxo. Ele explica o que entra, o que sai em cada um desses fluxos. E eu queria dizer o seguinte, se vocês quiserem, naquele mesmo site que eu passei para vocês, PMBOK 6, tem todo o material para vocês baixarem disso, inclusive o vídeo. Tem um vídeo de 50 minutos em português, também, onde eu explico do início ao fim como fazer. E tem um canvas, que é o quê? Esse fluxo vazio. E tem uns papeizinhos para você brincar no final de semana, colando e aprendendo o fluxo. Tá? Se você tiver uma coisa para aprender, essa coisa é a parte 2. Ok? Bem, agora vamos falar das áreas de conhecimento.
né, das áreas de conhecimento. Então, falamos das mudanças globais, falamos da parte 1, falamos da parte 2, e agora vamos falar do capítulo 4 ao 13, que são as áreas. Tá? Bem, aí o que vai acontecer? Vocês vão ver que eu vou alternar um slide em português com um slide em inglês. Tá joia? Bem, vocês vão me perguntar por quê. É porque tempo estava escasso. E eu tinha esse material em português e o outro em inglês. Então, por isso eu juntei os dois. Então, eu peço desculpa com toda honestidade para vocês, mas eu fiz o melhor que eu pude. Tá? Bem, olhem só a integração. Então, o que eu quero que vocês vejam nesse mapa mental? A primeira coisa que vocês vão ver são os grupos de processo. Ou seja, nós temos 5, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, e nós temos ali os processos. Gente, aqui eu quero que você leia? Não. Mas isso já vai te dar uma ideia visual legal. Se você vê que esse processo aqui está esparramado, isso significa que é uma área de conhecimento que é fortemente utilizada ao longo de todo o ciclo. Agora, se você for para risco, eu não vou falar de risco agora, você vai ver que risco está maciço no planejamento, com um pouquinho na execução e um pouquinho no controle. Então, você vê que risco, gerenciamento de risco, é uma atividade intrinsecamente de planejamento. Ok? Isso é só para dar essa ideia para vocês, e vocês vão ver as cores de cada um dos processos. Bem, então vamos lá. O que mudou? Bem, mudou que tem um processo a mais. Lembram? Tínhamos 6. Os mesmos 6, agora temos mais um processo, que é este daqui, que é na execução, chamado gerenciar o conhecimento do projeto. Então, em vez de 6, virou 7. Tá? Com a adição da gestão do conhecimento, que era uma coisa que se falava muito. Vocês estão lembrados que tinha muitas saídas dos processos que eram assim, atualizar a base de conhecimento, isso tudo saiu e virou um processo. Ele falou, olha, isso é tão importante que tem um processo durante toda a execução que é acumular o conhecimento que você adquire nesse projeto. Ponto. É esse aí o processo. Além disso, tá? Os business documents começaram a ser entrada do Project Charter. É aquilo que eu falei no capítulo 1. Que agora o Project Charter, ele nasce de um business case que até então o PMI não reconhecia como um documento, vamos dizer, legítimo. Ele dizia que você podia fazer qualquer coisa para iniciar um projeto. Agora ele já reconhece o business case, já reconhece o plano de benefícios e de 6 passou para 7 processos. Segunda área, escopo. Vocês estão vendo que escopo é basicamente planejamento e monitoramento. Você planeja o trabalho e monitora o trabalho que você tem que fazer. Claro? Bem, notícia ótima. Nenhuma mudança relevante no escopo. Tá bom? Nada. Então, se você está por dentro do escopo, esse capítulo você pode pular. Certo? Ele mudou. Lógico, mudou um texto, mudou, mas nada que seja relevante para nós. Cronograma. Agora, a primeira coisa. O senhor falou, mas não era tempo? Mudou o nome. Tá? Mudou o nome. Então, ou seja, não existe mais gerenciamento do tempo do projeto. Existe gerenciamento do cronograma. Em inglês, chamava Project Time Management. Agora é Project Schedule Management. Então, essa é uma das primeiras alterações. E por que essa alteração? Porque você não gerencia o tempo. Você gerencia o cronograma. O tempo é um efeito de tudo que acontece. Você não consegue gerenciar o tempo. Você gerencia o seu cronograma, altera as atividades de modo a cumprir os prazos que você tinha. Então, por isso que hoje não chama-se mais gerenciamento de tempo. Lógico que está todo mundo se adaptando a essa mudança. Outra coisa, assim como escopo, o tempo é um processo o quê? Extremamente voltado para o planejamento. Concordam comigo? Olha lá. Gente, 5 e 1 no monitoramento. Muito parecido com o escopo, não é? O que tem tudo a ver. Porque escopo e tempo andam juntos. Né? Escopo e cronograma andam juntos. Concordam comigo? Agora, outra coisa. Outra coisa. Tá? Uma atividade sumiu daí. E ela sumiu daí por outra
mudança. E é uma mudança que, para mim, é a melhor delas. Eu já vou antecipar, mas vou falar dela daqui a um minutinho. Recursos humanos, que é o capítulo 9, a palavra humano saiu e virou só recurso, que inclui recurso humano. Então, agora, é gerenciamento dos recursos do projeto, que, por sinal, faz todo o sentido e, para mim, é uma das melhores mudanças do PMBOK. Por quê? Porque aonde você vai gerenciar equipamento, gerenciar materiais que você tem no seu projeto, não existia uma área. Aí o que isso acontecia? Isso ficava mal colocado aqui no tempo, porque você não podia deixar de citar. Então, o que aconteceu? Você moveu essa... Desculpa, aqui está duration. Activity Resources. Desculpa, tem um errinho tipográfico aqui, não é duration. Resources moveu dessa área para a área de recursos. Então, a área de recursos ganhou uma, essa perdeu uma. Tá ok, gente? Toda a parte de recursos foi para lá, porque antes era mal posicionada aqui. Eu sempre fui um crítico, eu tenho vários podcasts falando sobre isso. E caiu de 7 para 6. Ok? Caiu de 7 para 6. Tudo bem até aí? Então, vocês concordam que nós estamos mais ou menos no 0 a 0 até agora? Porque a integração aumentou 1, aqui a gente perdeu 1. Então, mas nós vamos perder o jogo, porque vai aumentar lá no final. Vamos lá, custos. Custos. Gente, ótima notícia. Custos, 4 processos, nenhuma mudança relevante. Tá certo? Ou seja, basicamente idêntico ao capítulo 5. Só voltando, custo, assim como tempo e escopo, fortemente voltado no planejamento. Tá claro? Porque aí nós vamos ver por que isso lá na frente. Qualidade. Nós temos 3 processos, agora teve uma mudança pequena aí. Nada muito relevante. Agora, uma mudança aconteceu. A palavra Quality Assurance deixou de existir e virou Managed Quality. E eu acho mais interessante, para alguns de vocês que estiverem à toa e quiserem ler, vai lá no apêndice falando sobre essa mudança, eles explicam e justificam que o termo Quality Assurance é um termo outdated. Sabe assim, ficou velho. Eu não acho isso, mas tudo bem. Simplificou, etc. Porque ele falava que Quality Assurance é mais mecanismo de controle da qualidade, etc. E Managed Quality virou uma atividade mais gerencial dentro do ambiente de projeto. Tirando isso, não mudou mais nada, ok? Não mudou mais nada. Bem, recurso. Agora, essa eu tenho que parar. Porque essa mudou muito, essa ganhou corpo e ganhou abrangência. Essa é uma mudança importantíssima dentro do PMBOK. Primeira coisa que a gente vai ver, a palavra humano saiu e virou recurso, que engloba recurso humano, material e equipamento. Bem, olhem só, uma outra coisa que vocês notaram. Antigamente nós tínhamos 4 processos apenas, agora nós temos 6. 6. Olha só como é que ficou importante, gente. De 4 virou 6. É um indicativo clássico. E aí, olha aqui. Gente, agora todos os recursos estão lá, é uma mudança formidável. Outra coisa, os recursos das atividades veio lá do cronograma para cá. E outra coisa, controlar recursos foi criada no monitoramento. Por quê? Toda vez que eu dava aula do PMBOK, eu não conseguia explicar porque tinha controle de tudo, menos de recurso. Podem olhar no PMBOK, 5ª edição, vocês vão ver que tem controle de todas as áreas, mas não tem de recurso. Falava, então, por que essa você deixa acontecer? Então, o que acontece? Agora você tem, e tem essa padronização. Uma das coisas interessantes, gente, vou só explicar para vocês. Toda vez que vocês lerem o PMBOK, tiver assim, Control Scope, Control Schedule, Control Cost, Control Quality, é tudo a mesma coisa. Só muda o objeto. É o seguinte, pega entrada, ferramenta, saída, vai dar um replace, sabe, um substituir no Word, e substituir qualidade por custo. É a mesma coisa. É a mesma. Então, aprendeu um, você aprendeu todos. Ficou claro? Eu estou só te colocando assim, o que você faz nesse processo? Você pega a sua baseline. Se for de custo, a baseline de custo. Se for de tempo, o cronograma.
Compara. Vê se tem mudança. Se tem mudança, você propõe mudança para o controle de mudança. Acabou. Aprendeu o processo em 30 segundos. Com esse aí, você já matou 5 processos. Ficou claro? É só para você não ficar, porque senão, quando você estuda, você fica louco. Concorda comigo? Você fica louco tentando, principalmente se você vai fazer a prova, tentando decorar isso. Tá bom? Bem, e 6 processos. Essa é uma mudança grande, viu, pessoal? Essa não é uma mudança pequena, é uma mudança bem relevante. E ela é, para mim, uma mudança fundamentalmente importante, do ponto de vista de gestão. Porque um dos maiores desafios que eu tenho, por exemplo, nos projetos que eu faço é isso. É a capacidade de interligar mão de obra com equipamento. O equipamento gera custo. Aí eu não tinha onde colocar o custo. Né? Então você acabava tendo que ampliar o seu horizonte. Agora o PMBOK está reconhecendo isso de cara. Comunicação. Bem, eu não preciso nem falar a importância de comunicação. Né? Nós já tivemos aqui uma explicação brilhante sobre a parte de comunicação. Sem dúvida nenhuma, a minha opinião pessoal é que escopo, recursos humanos e comunicação são os 3 pilares do gerente de projeto. Assim, eu não gosto de falar assim, isso é mais importante que isso, mas se você tiver que focar em alguma coisa, foca no trabalho que tem que ser feito, foca nas pessoas que você tem e foca na comunicação, porque se der para alguém entender errado, vai entender errado. Não tem outra. Eu posso garantir para vocês. Mas, assim, mesmo você falando tudo certo, as pessoas entendem errado. E hoje eu falo assim, isso assim, com muita experiência, porque eu, depois de, eu fui 4 anos e meio diretor mundial de projetos na ONU. E eu trabalhava com times do mundo inteiro. E times assim, a diversidade era a tônica. Então você tem que ter um cuidado muito maior com a comunicação. Mas não é cuidado de ser politicamente correto, não estamos falando isso. É cuidar para ter certeza que o outro lado entendeu o que você está falando. Por quê? Porque tem aspectos culturais que a gente chama de anteparos que mudam completamente a comunicação. Às vezes, por isso que eu adorei a sua colocação, afinal, que foi ser você mesmo. Porque não adianta, você tem o seu DNA. Se você começar a tentar parecer que você tem uma personalidade diferente, vai soar falso. Vai soar falso e você perde a sua credibilidade. E tem gente que faz isso, não tem? Vocês já viram? Você escuta a pessoa falando, você fala... Isso normalmente acontece muito com pessoas que atuam mais na área política, que você escuta, você fala assim, esse cara... Desculpa a brincadeira, mas assim, tem que ser muito cara de pau para falar desse jeito. Né? Porque o cara fala assim, mas não é possível que ele está acreditando no que está saindo da boca. Mas fala, não fala? E aí o que acontece? Soa diferente. Perceberam? Soa diferente. Então, por isso que a comunicação é um trabalho... Olha, eu passo, juro para vocês, pelo menos metade do meu dia comunicando. E eu tenho um time de gente no mundo inteiro com o mais diferente background, sabe? Então, é complicado fazer com que as pessoas entendam a mensagem corretamente. Entender errado é muito fácil. E, principalmente num ambiente onde o projeto, muitas vezes, está imerso dentro de um ambiente de mudança. E as pessoas odeiam mudança. Eu vou falar para vocês, elas odeiam. Sabe o que acontece? Eu falo isso todo dia. Você chega lá na sua empresa, vai fazer uma reunião, todo mundo fica pregando a mudança, não fica? Nós temos que mudar isso aqui, nós temos que ser mais ágeis, melhores, não sei o quê. Aí chega alguém para você e fala assim, então vamos mudar. Aí você fala assim, mas não pode ser tão rápido assim. Mas não é? Ou então começa pela outra área. Por que vai começar aqui na minha? Gente, eu não estou brincando, isso é óbvio. Porque a natureza humana... Né? E outra coisa, não é você que foi premiado. Eu sou igualzinho. Eu prego a mudança, pego a mudança. Então vamos fazer. Não, então vai mais devagar. Não mexer nisso, não. Vocês concordam? Por quê? Porque a mudança traz um sentimento natural de incômodo. Porque é um jogo novo, sabe? Assim, é mais ou menos o seguinte. O jogo é um jogo que você conhece. Você pode até não ser bom, mas você sabe jogar. Você fala assim, ó, se eu mover essa peça para cá,
ele só pode mover para cá ou para cá. Agora, imagina um jogo que você nunca viu. Aí, de repente, você move o cara e fala, mas peraí, podia fazer isso? Vocês concordam comigo? É igual, por exemplo, aqui, eu quero que vocês pensem assim, no desafio que a gente vê hoje, por exemplo, na comunicação, quando esses aspectos culturais marcantes existem, por exemplo, com Uber. Uber, eu não quero discutir aqui o valor ou a ética do Uber e tal. Mas vocês concordam comigo que um taxista em normais condições toma um susto? Assim, vou falar, se é um taxista normal, bem intencionado, de repente, da noite para o dia, você fala, peraí, o cara não é mais clandestino, o cara tem uma vantagem competitiva porque o preço dele ainda é menor, ele não paga o licenciamento do jeito que eu pago, ou não faz o treinamento, o que for, ainda todo mundo quer ele, e não me quer. Você concorda comigo que isso é um dilema? E, naturalmente, as pessoas tendem a reagir de formas diferentes para isso. Agora, isso, gente, é uma tendência, essas mudanças. Então, a nossa própria forma de comunicar, de interagir. Eu, por exemplo, eu trabalho com grupos de jovens, em projetos onde eu tenho um grupo bem jovem e tenho projetos... Eu tenho que mudar o meu tom, mudar a minha abordagem. Os novos colegas de trabalho que estão chegando nas nossas empresas, eles estão chegando de uma forma diferente. Vocês já notaram? Eles não gostam de coisa longa, eles são muito mais imediatistas. Concorda comigo? Você dá um texto para ele. A pessoa sabe fazer PowerPoint. Agora você fala assim, não tem que escrever 3 páginas, parágrafo. A pessoa não sabe, esqueceu. Ele fala, não, mas na escola eu só aprendi a fazer assim. Uma frase, um sujeito, um predicado, um ponto, enter. Outro bullet. Mas não é, peraí, não estou dizendo que elas são incompetentes, por favor. Mas não é uma outra forma? Por quê? Porque o mundo viveu isso. Então a gente tem que entender isso, porque senão nós não conseguimos mudar. É por isso que hoje o mundo está sofrendo essa avalanche, quando vem Bitcoin, quando vem blockchain, quando vem e o mundo pega de arrasto um monte de gente. Eu vou dizer a vocês uma coisa, e eu quero que anotem aí que eu falei isso para vocês em 2018. Em menos de 10 anos, as atividades tradicionais de planejamento não vão ser feitas por vocês, mas vão ser feitas por mecanismos de inteligência artificial. Ficou claro? Isso eu não tenho dúvida. Aí você fala assim, mas isso é meu emprego hoje. Então, ótimo. Pode começar a pensar em novas coisas para você fazer. Só isso, como eu também. Agora, não estou dizendo que a decisão, etc., vai continuar, mas todo esse trabalho vai. Gente, o que acontecia? Nós não tínhamos tanto medo da revolução, porque a revolução era lá embaixo. A revolução tirava o emprego de quem? Do operário. Agora, na hora que a revolução começar a tirar o emprego do chefe, aí vai todo mundo apavorar. E hoje é o que tem acontecido. Eu estou colocando, mas tem uma vantagem nisso tudo, que eu quero colocar para vocês. Você não está sozinho. São todos os setores, tudo. Não. E aí eu brinco. Quando todo mundo está junto, o problema fica mais fácil de ser administrado, porque não é um problema seu. Concorda comigo? O problema se for só a sua profissão. A nossa profissão, eu ainda acho, sem dúvida nenhuma, uma das mais interessantes, porque você pode conduzir essas mudanças. Agora, imagina quem trabalha com tecnologia. Quem aqui trabalha com tecnologia? Vocês concordam, vocês têm que se reinventar 3 vezes por semana. Porque você dorme e acorda e fala, mudou tudo. Gente, eu tenho uma filha de 12 e uma de 18. A minha, não, de 14 e 18. A minha de 14, eu falei para ela, fez 13 o ano passado, né? E eu cheguei para ela, falei assim, agora você pode ter Facebook, porque eu sou meio chato assim, né? Na idade, era 13 anos. Aí ela, Facebook, pai, Facebook é coisa de velho. Eu não uso isso, não. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, eu estou aqui sofrendo para tentar me integrar nessa nova rede. A minha filha já fala que é de velho. E aí eu falei, e Twitter? Ela fala, Twitter eu não sei nem o que é, pai. Então, assim, eu estou só assim, brincando com vocês. É isso. Ela usa o quê? Eu sei lá. Cada dia ela usa um negócio novo. Ela parece com uma coisa doida, nova, de rede social. Então, estou dizendo assim, e isso são formas culturais diferentes de você trabalhar. Então, o que é essa área? É garantir isso.
E quando eu falo comunicar, por favor, gente, eu não estou falando assim em fazer só o plano de comunicar. É entender todo esse aspecto cultural. Entender toda essa geração, todo esse ambiente, para você conseguir se posicionar como projeto. Ficou claro? Posicionar como projeto. Eu fiz um podcast de dicas. Se eu puder dar uma dica para vocês, que assim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, é o seguinte: se você viaja pouco, passa a viajar muito. Entenda que viajar não é para Disney, não. Viajar é algo bom, principalmente se você viajar para lugares diferentes. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver com o meu trabalho de gerenciamento de projeto? Se eu estiver te recrutando e você falar para mim que você conhece 50 países, eu vou te ver com um olho diferente. Por quê? Porque eu faço, no mínimo, ele provou 30 comidas diferentes. No mundo, ele provavelmente, ou ela, desculpa, foi maltratado, foi bem tratado, foi tratado com cordialidade, foi enganado, não foi enganado. Por quê? Porque é diferente. E isso torna você uma pessoa mais preparada para se comunicar num ambiente muito mais plural, que é o ambiente hoje. Então, assim, estou só dando essas dicas para vocês. E o PMBOK está tentando colocar isso. Por isso que a área de comunicação, só para voltar lá em 1987, comunicação não existia. Só para vocês terem. E recurso, etc., estava dentro de escopo, mostrando foco só naquele técnico ali. E hoje, você vai nos congressos, só se fala nessa questão da habilidade humana. Nessa habilidade humana que envolve comunicação e RH. Bem, pequenas mudanças. Outra coisa importante aqui. Comunicação e communicating. Tem um capítulo bem legal para vocês lerem, um parágrafo, nesse capítulo, onde ele fala que comunicação é o processo de falar, ouvir, escrever, ler. Esse processo que você tem, que engloba essa disciplina. E o que é comunicar? É o ato, a ferramenta granular que você usa no seu processo de comunicação. Tá? Então, para exatamente a gente não achar que é só a ferramenta que interessa, que era o foco das versões anteriores. Tá? Bem, e outra coisa, a palavra control foi trocada por monitor. Por quê? Gente, você não consegue controlar a comunicação. Apesar de muitos países isolados você querer controlar, mas, na verdade, você não controla, você monitora. Concorda comigo? Você não consegue chegar na sua organização e falar assim, agora eu vou controlar todas as comunicações. Isso é inviável. Então, por isso, mudou para monitorar. Estamos chegando lá, gente. Riscos. Bem, riscos, para mim, aí eu vou falar assim, pessoalmente, assim, eu fico meio decepcionado, porque eu acho que risco tem ganhado uma importância que eu acho que tem que ter. Mas começou a ficar paranoico, né? Quando saiu de 3 para 6 e agora para 7 processos. Eu acho legal, mas eu acho que existe uma ênfase muito grande em risco. O que, na verdade, é interessante, mas eu não acho que isso quer dizer que risco é mais importante do que RH, por exemplo. Ficou claro? Não quer dizer. Agora, vou fazer o meu exame do PMP. Ou estou ensinando para o exame do PMP. Então, essa é uma área que cai muito. Concordam comigo? Por motivos óbvios. Tá bom? Bem, o que aconteceu no risco? Um processo foi adicionado, que é este processo aqui, que é a implementação da resposta. Vocês lembram? Você planeja o risco, o seu processo. Ou seja, ali você define sua tolerância, o que é risco para você. Depois você identifica, qualifica, quantifica e prepara a resposta. Até aí tudo igual. E aí, no PMBOK antigo, você monitora a resposta. Neste, ele criou um processo que deu uma clareza. Você tem que implementar a resposta. Então, por exemplo, a resposta é comprar um seguro. Então, lá no item 11.6, o que você vai fazer? Comprar o seguro. A sua estratégia de resposta é mudar o escopo do projeto para evitar aquele caminho que pode gerar um risco. O que você faz?
você implementa aquela alteração. Então, ali você tem um ponto da execução de tudo que você planejou no item anterior. Ficou claro? Esta é a mudança. Ficou claro? Eu discordo da mudança? Não. Eu acho que ela é burocrática? Sim. Porque se você quiser, você pode fazer desse jeito para todos. Concorda comigo? Você não pode? Você pode chegar e escrever assim, recrutar o funcionário, ir lá cumprimentar o funcionário, receber o funcionário na porta, sentar ele na mesa. Não posso? Posso! E criar entrada, ferramenta e saída para todos esses. Concordam comigo? É razoável? Não sei. Entendeu? Não sei. Então, essa é uma opinião bem sincera. Tá? Ênfase só aumenta. Né? Eu estou brincando. Provavelmente, daqui a pouquinho, vai ter 50 processos aqui. Control Risk virou Monitor Risk. Por quê? Porque você não consegue controlar risco. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu estou explicando a resposta oficial que o PMI deu. Por quê? Você tem como controlar risco, sim. Se você eliminou ou mitigou, você tem um ato deliberado de controle. Mas o PMI disse que o evento da natureza aleatória você não controla. Bem, tudo bem. Tá certo? Agora, então, se você for fazer a prova do PMP, ou for dar aula, você vai ensinar para as pessoas monitorar. Na vida real, tanto faz como tanto fez. Não faz diferença nenhuma. Tá bom? Outra coisa, esse é interessante, implementar as respostas e 7 processos, agora, ao invés de 6. Vamos só dar uma relembrada? Nós tivemos um 0 a 0 com a integração, né, com a integração que aumentou 1 e o cronograma que perdeu 1. Depois nós tivemos 2 a 0 quando o RH ganhou 2. Agora nós estamos com 3 a 0 porque o risco ganhou 1. Então, 3 processos a mais. E aí nós vamos para aquisições. Bem, da mesma forma que eles botaram ênfase no risco, eles tiraram ênfase de aquisições. Então, eles tiraram um processo que eu, particularmente, acho que tinha que ser tirado mesmo. Que é o quê? Que era o processo encerrar contratos. Sabe por quê que esse processo não fazia sentido? Porque se você ia lá no encerramento, tinha assim, encerrar fase é o projeto, encerrar contratos. Falo, se você está encerrando contrato, por que você não está encerrando o cronograma, encerrando o orçamento? Aí o que o PMI fez? De uma forma bastante inteligente. Falou, olha, quando eu falo encerrar a fase do projeto, é encerrar tudo. E incluiu esse pedaço do contrato lá dentro, junto com as outras áreas. O que faz todo sentido. Porque por que eu encerro o contrato? Se eu estou detalhando o contrato, por que eu não estou detalhando as outras áreas? Contrato é mais importante? Então, perdeu essa área. Então, Close Procurement, tá, ele virou parte do Close Project, ok? Virou parte do encerramento do projeto e perdeu 1. Né? Até então, o nosso resultado é o quê? 2 processos novos. Partes interessadas. Bem, olha que interessante esse desenho. 4 processos e completamente esparramados. Muito parecido com a integração, não é? Não é isso? Muito parecido também com comunicação, não é? Por quê? A gestão das partes interessadas acontece onde? Em tudo. Em absolutamente tudo. Não é um processo de planejamento, mas é um processo que acontece ao longo de todo o seu projeto. E, como essa área é uma área nova, que foi criada na 5ª edição, tá? Você não teve nenhuma mudança importante. Tá? A única coisa que eles fizeram foi trocar a palavra management, como gerenciar o stakeholder, para você engajar o stakeholder. Por quê? Porque você, em muitas culturas... Gente, lembre-se, o PMBOK é lido no mundo inteiro. Muitas culturas, a palavra management dá uma ideia de hierarquia automática. Igual project management. Tá? Dá uma ideia de hierarquia imediata. Então você fala assim, mas espera aí, eu não sou chefe do meu cliente ou do meu fornecedor. Então eu me engajo num trabalho com ele. Então isso aí foi uma mudança mais no ponto de vista
cultural, porque em várias culturas o management não necessariamente conota essa hierarquia, mas em outras isso conota. Então, para mim, é uma mudança pequena, é muito mais de cunho cultural do que para adicionar algum determinado conhecimento. Bem, bottom line, olha aí, isso daí é o nosso PMBOK. Então, nós saímos de 47 para 49 processos. Relembrando aqui, relâmpago, o que você viu aqui de mudança? Na integração, apareceu um processo qual? Gerenciamento de conhecimento. Estão lembrados? No cronograma, saiu que foi o quê? Saiu o quê? Os recursos que você precisa. Esses recursos que você precisa foram para onde? Para os recursos, que perderam o lado humano. E ganharam um novo processo, que é o quê? Controlar os recursos, porque eles não existiam. Aí, no risco, eu tenho o aumento de um processo, que é o quê? Implementar o plano de resposta, que virou uma atividade de execução, e nas aquisições ou procurement, eu perdi um processo, que é o encerramento dos contratos, que virou parte do encerramento do projeto. Pessoal, é isso. Tá certo? É isso. Tá? É isso que vocês... Agora, uma coisa que vocês podem me perguntar assim, Ricardo, quanto tempo você estudou o PMBOK 6 para gravar o vídeo e para vir aqui falar com a gente? Eu vou contar para vocês que o tempo total... Vocês vão me perguntar assim, Ricardo, você leu? Não. Você vai ler? Provavelmente não. Aí você fala assim, mas Ricardo, como é que você é muito cara de pau de vir aqui falar comigo? Sabe por quê? Porque depois que você vai passando o tempo, as edições são muito parecidas. Então você lê automaticamente, você capta. Aí você fala assim, você leu o PMBOK 96? Li. Quantas vezes? Umas 5. E o 2000? Umas 2 ou 3. Aí o 2004, uma. Por quê? Porque você não precisa ver os detalhes. Isso daí já me deu a ideia da loja. Agora você vai me perguntar, Ricardo, você sabe o que é entrada, ferramenta e saída? Não. Isso só serve se você for fazer a prova. Sabe por quê? Porque você vai me falar assim, mas para que isso? É porque na vida real eu tenho isso aqui, se um dia eu precisar de ler alguma coisa, está aqui. E eu também tenho bom senso. Concorda comigo? Eu tenho bom senso, eu não preciso decorar o que está escrito aqui. Então, não é essa a lógica. Eu entendo que para a prova exigem, principalmente para a prova do CAPM, exigem. Eu questiono. Eu acho que tinha que ter outro. Mas toda vez que é prova, concorda comigo? Você tem que avaliar alguma coisa. Mas, então, assim, eu estudei no total, eu juro para vocês, provavelmente umas 4 horas. Provavelmente de 4 a 8 horas. Mais do que suficiente. E olha que eu não tive ninguém para me dar essas dicas. Concordam comigo, né? Porque, na época, não tinha. Então, assim, só para colocar... E uma das coisas que eu estudei foi praticando. Né? Lembra da bicicleta? Foi praticando. Né? Então, assim, eu não estou, por favor, usando a analogia. Eu fiz esse fluxo, e na edição passada eu fiz isso, que é o fluxo vazio. Você imprime, ele vazio. Só com as moldurinhas. E depois você imprime só a fichinha. Aí você pega a tesourinha, corta, pega um durex, põe atrás. E você vai brincando, fala assim, esse aqui vai onde? Pô, isso aqui está com cara. Aí você vai, e isso é uma forma um pouquinho menos cruel de aprender o PMBOK, de entender o PMBOK. E, quando você for ler, eu sugiro o seguinte, você não lê o PMBOK como um romance. Por vários motivos, mas um deles é porque ele não é na sequência de um romance. O romance tem o início e tem o fim. Concordam comigo? Você lê ele numa sequência. Não, o PMBOK vocês vão ler assim. Isso aqui é importantíssimo. Passo número 1. Peguei o PMBOK. O que eu vou ler? O capítulo 1, 2 e 3. Objetivo da minha leitura do capítulo 1, 2 e 3. Entender os conceitos de gerenciamento de projetos. E se eu já sei esses conceitos, eu posso ler mais rápido. Eu não preciso ler todos os detalhes. Mas ali é o que é um projeto, o que é gestão de projetos, o que é profissão, o que é o gerente, como é que a organização se prepara.
Depois eu paro. Eu não vou ler o 4. Eu pulo lá para a parte 2. Aí eu vou ler a parte 2 com o fluxo impresso do lado. E com os papeizinhos cortados. E aí eu vou lendo, falando assim, esse, coloca aqui. Esse, coloca aqui. Aí você vai dormir. Aí no outro dia você continua, você vai continuando. Quando é que você vai acabar a parte 2? Na hora que você cola o último. Colou o último, você entendeu o fluxo. Aí o que vai acontecer? Aí você vai para o capítulo 4 a 13. Só que aí você já não vai isolado, você vai pensando no contexto de onde você está. E você está com o fluxo do seu lado, você fala assim, gerenciar a qualidade, poxa, aqui na execução. Então, paralelo a isso, eu estou fazendo esse monte de outras coisas aqui. Então, é por isso que aqui tem uma lógica. E aí você monta essa lógica. Então, você vai ver que você vai ler isso aqui numa velocidade absurda. Muito mais rápido, porque você vai ver que muita coisa se repete lá. E aí, o quarto, você vai ver a parte 3, principalmente a parte de Agile. Agora, se você tiver curiosidade de ver o nome de todas as pessoas que revisaram, tal, pode ler, né? Na ausência da lista telefônica, né? Você pode ler também, mas não é esse o objetivo. Mas o de Agile, você tem que ler. Ficou claro? Tem que ler, porque isso é uma grande tendência, e se você estiver pensando em fazer a prova, vai cair na prova com certeza. Bem, agora, o bom e o mal. Estou fechando o que eu tinha para falar para vocês, mas o bom e o mal. Eu tentei fazer uma comparação aqui para vocês entre o bom e o mal. Primeiro, cada vez mais claro, assim, o PMI tem tomado muito cuidado em usar a mesma palavra repetidas vezes para o mesmo significado. Sabe assim, usar mesmo para dar consistência na leitura. Toda a parte de integração com Agile, todos os capítulos têm agora uma integração com Agile. O que mostra isso, eu pessoalmente, aí entra a minha opinião, eu acho que foi tarde demais. Eu acho que isso aí está só 10 anos atrasado. Mas fizemos agora. Mas é uma coisa interessante, mas mostra exatamente tentando quebrar esse mito do que um é ágil, o outro é lento, o que não é verdade. Terceiro, recurso ao invés de recurso humano. Isso, para mim, é sensacional, uma das melhores mudanças do ponto de vista lógico de quem está estruturando projetos. Agora, o lado ruim. Ele foi feito por e para engenheiros. Assim, é igual norma técnica, sabe assim? Aquilo não foi escrito por humano. Sabe, aquele negócio, a pior coisa, eu falo numa boa. Você concorda que é antinatural a pessoa falar assim, lê item 10.4.3.9.2. Aí, entrada. Não, veja esse item no 9.4.1. Pô, tudo bem. Mas você concorda que do ponto de vista didático tal, não é legal. Né? Não é legal. Então, ele não é didático. Primeiro porque, para ele ser claro, ele acaba repetindo as palavras demais. Então, você, quando está... Eu vou te falar, a hora do desespero é na hora que você estivesse no capítulo 8. Qualidade. Você já leu a parte 2, já leu 1, 2 e 3, a sua prova já está marcada e você está no capítulo 8. É nessa hora que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque começa tudo a repetir, aí você começa a embolar tudo. Por quê? Porque ele não é didático. Infelizmente, não é. Então, é uma coisa que vocês vão ter que aprender. Porque, para ser um padrão global, você acaba tendo que suprimir um monte de coisa, simplificar a sua linguagem e acaba ficando chato. Chato. É um dos livros mais chatos que existe no mundo para ler. É muito chato mesmo. E, naturalmente, que é uma crítica minha, isso daqui, automaticamente, para as pessoas que querem pensar num modelo ágil, quando você mostra isso, tudo que você não vê é agilidade. Eu fui muito crítico, e eu falo isso numa boa, não tem... Porque o PMBOK tinha que ser capaz de ser expresso em 1 ou 2 páginas. E podia ter sido feito dessa forma. Sabe assim, um summary. E depois você pode fazer isso. Olha, agora eu tenho aqui um pouco mais detalhado e muito mais detalhado. Mas você ter isso. Porque imagina para a primeira pessoa, a pessoa que está entrando no mundo de gerenciamento de projeto, dá de cara com isso aqui.
Concorda comigo? Não é? Dá de cara com isso aqui. É igualzinho pegar a bicicleta e a primeira lição é fazer mountain bike. Concorda? Você não consegue nem ficar em pé. Então, eu acho que isso é uma coisa ruim, é uma coisa que eu espero que o PMI... Porque isso daqui conta contra. Eu vi milhões de pessoas dizendo assim que o PMI está num processo para chegar nos 100 processos. Porque, assim, tirando uma edição que ele diminuiu, todos só aumentam. Só aumentou, ou seja, provavelmente o prova vai ter 53, depois 58, depois 60, o que é distante do que a agilidade quer. Porque quanto mais processo você tem, não estou dizendo que é mais trabalho, mas mais capilaridade você tem. Mais coisa você tem para cuidar. Então, o que é realmente importante? Será que não tem jeito de você fazer um lean, um processo mais lean nisso? Então, esses aí são... Bem, pessoal, não estou falando em nome do PMI, é a minha mais pura opinião. Bem, eu queria finalizar, esse é meu último slide, e eu queria fechar com essa frase que eu adoro, do Voltaire, que diz um pouquinho sobre isso. Né? O PMBOK ele tem vontade de dar certeza para as coisas. E aí eu volto lá para o que o PMBOK falou no capítulo 1, na primeira ou segunda página. Ele diz o seguinte, que esse guia serve na maior parte do tempo, para a maior parte dos projetos. Agora, por favor, isso não é um guia que você tem que seguir assim, ipsiliteris, senão você não está fazendo segundo o processo. Isso é uma referência para você. Eu vou dizer para vocês, eu nunca na minha vida fiz um projeto seguindo ipsiliteris isso. Eu fiz uns com mais conteúdo, outros com menos conteúdo. Hoje o PMBOK é um canivete, uma das ferramentas muito úteis do meu canivete. Percebeu? Mas não é a única ferramenta que eu tenho. Por quê? Porque em determinados ambientes, isso não vai dar o efeito que eu preciso. Ou não vai dar. Vai ter em algumas organizações, vou ter que dar mais foco num, menos foco no outro. Por isso que eu falo assim, eu queria falar sobre as mudanças, mas queria falar nesse âmbito um pouquinho mais holístico também, para vocês entenderem. Beleza, pessoal? Bem, gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. É um prazer imenso. Obrigado pelo convite, obrigado pela sua paciência, porque você me chamou em outubro, eu te respondi só 3 semanas atrás. Não tive condição de responder antes, mas assim, eu tenho... Todo mundo que já assistiu palestra minha sabe, né? Eu moro em Portugal, apesar de trabalhar fora, viajar muito. Eu moro aqui, mas eu tenho um prazer muito especial com Portugal e um prazer enorme de ver o Toastmaster, porque eu fui patrocinador do Toastmaster dentro da ONU. Quando a gente começou, nós pegamos todo o nosso pessoal e fizemos Toastmaster exatamente porque, de acordo com algumas barreiras culturais, nós tínhamos vários colegas que tinham realmente pânico. E aí nós tivemos que fazer esse trabalho, porque, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental. Né? Então, gente, é isso aí. Obrigado, valeu aí para todos. Obrigado. Só podemos agradecer ao Ricardo Vargas pela generosidade que demonstrou em relação a nós, por vir partilhar connosco o seu conhecimento. E ia pedir-lhes mais uma salva de palmas. Já agora, 15 minutos para colocar uma questão. Quem é que gostaria de fazer alguma pergunta ao Ricardo Vargas? Pode ser do PMBOK, mas pode ser também variadas. Né, assim, a respeito de estratégia, ou do que eu puder responder, eu respondo. Tem uma pessoa também ali depois, ali no meio, tá? Olá, boa noite. Eu tenho uma questão, que é como é que nós juntamos estas metodologias toda a gestão de projeto e aplicamos isto a um projeto de inteligência artificial, ou seja, data science. Bem, porque, já agora, só porque uma das dificuldades que nós temos é que há ali uma zona de exploração que cria alguma incerteza, né? Que de exploração de informação e de investigação que é difícil definir, mas que tem que ser definida, tem que gerar alguma coisa. E pronto, isso é uma dificuldade que nós temos e que nós temos estado a pesquisar e estamos a perceber como é que se consegue enquadrar isto
numa ou em várias, ou junção de várias metodologias, não, pronto, está a ser um desafio interessante, mas... Bem, eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta e vou incluir o seguinte, pesquisa. Seja em qualquer coisa, ou seja, quando você faz uma pesquisa, aí você fala, mas como é que eu vou fazer um projeto se é uma caixa preta? E se tudo vai depender de como é que eu vou abrir essa caixa? Bem, o que eu te recomendo? A primeira coisa é, quando você volta lá no início do seu projeto, vai fazer o seu Project Charter, vai definir o seu projeto, você tem que definir o seguinte, meu projeto não é montar uma nova empresa. Meu projeto é estudar a viabilidade de se montar uma nova empresa. Se o estudo for feito e a decisão de montar for não, o seu projeto não fracassou. O seu projeto era buscar essa informação. Então, por exemplo, o seu projeto de investigação é, num prazo de 1 ano e no orçamento de tanto, realizar uma pesquisa em termos de data science que busque associar A com B, a informação A com a B. E aí, no final desse período, você vai falar, eu consegui buscar uma associação ou não? E se você não conseguiu, não significa que seu projeto foi mal sucedido. Agora, se você escrever assim, associar A com B, aí é mais ou menos o seguinte, antes de abrir a caixa, você já está dizendo que dentro dessa caixa tem o que você quer. Ficou claro? Segunda forma de fazer isso. Essa é a primeira. Então, você tem que definir o que é o seu escopo. Gente, escopo, lembra que eu falei que é importante? Escopo é tudo. Quando você chega e fala assim, construir uma casa, eu falo, mas peraí, o que é construir? Traduz a palavra construir para mim, porque construir pode ser visto grande, pequeno, concorda comigo? O terreno é seu ou não é? O projeto está incluído o desenho está incluído nesse projeto? Então, o data science é exatamente qual que é o escopo do que você pretende pesquisar, e não o resultado. Segundo, você pode também fazer, que é um modelo ágil, é o planejamento em ondas sucessivas. O que é isso? Você estabelece um alvo de longo prazo. Esse alvo como é que eu falo? Ele não é um alvo fixo, ele é como se fosse uma mancha. E aí você faz ondas, e a cada onda é como se fossem pequenos projetos. Você volta e reavalia suas premissas e faz outro. Faz outro. 1 mês, 2 meses, 1 mês, 2 meses. E vai indo e vindo até você conseguir andar. À medida que novas informações se deem. Isso, tecnicamente, para quem gosta do assunto mais técnico, isso é o conceito matemático disso, é exatamente o conceito do teorema de Bayes. À medida que novas informações surgem, as probabilidades e as informações que vocês têm mudam ao longo do tempo. Né? Exemplo, eu chego e falo assim, qual a probabilidade de você ser atropelada por um elefante, hoje indo embora para casa? Vai falar, 0 você não vai falar, porque você sabe que se existe um risco, ele é mais do que 0. Mas ele é muito baixo. Aí eu chego e falo assim, tem um circo aqui do lado. Aí você fala assim, bem, ainda é muito baixo. Cara. O circo tem elefante. Um elefante fugiu hoje à tarde. Você está vendo que à medida que eu estou te dando informações, você está voltando lá no na sua pergunta e está assim, ajustando. Na pesquisa, isso é claríssimo. Agora, o que acontece na vida real? É que se você tiver um sistema aberto como esse, você corre, né, uma síndrome importante chamada síndrome da paralisia, que a gente chama Paralyze Syndrome, que é o quê? A volatilidade é tão grande, o seu medo é tão grande que você não faz nada. Você entendeu? Você não faz nada. Você fala assim, eu vou empreender? Não. Eu vou fazer projeto? Não. Não. Porque tudo é indefinido. Por isso que você faz lanços pequenos. Lanços pequenos. É por isso que prisioneiro conta dia a dia riscando na parede. Aí você fala, por quê? Um dia de cada vez. Hoje passou um. Passou do. O cara não pensa que ele tem que ficar lá 30 anos. É um dia de cada vez. Por quê? Para não ficar doido. Eu estou dizendo assim, esse é o tipo de coisa que você faz. São conceitos de você fazer intervalos pequenos. Lembre-se, primeira coisa que você faz quando você está num ambiente de alto risco é reduzir ciclo de vida. Menos tempo e mais entregas. Isso é modelagem. É o quê? É você criar produtos mínimos viáveis.
E você pode usar PMBOK, pode usar qualquer outro modelo para fazer. Tá bom? Tinha uma aqui, não tinha? Alguém tinha levantado. Não, então pode. Opa. Ricardo, só uma pergunta. Além do canivete que estava a falar, do canivete suíço, que o PMBOK é um deles, que outros... Poxa, é uma pergunta. Eu vou tentar ampliar ela também. Primeiro, canivete metodológico. Você tem que conhecer Prince2, tem que conhecer modelos ágeis, tem que entender um pouco do que é Scrum, tem que entender um negócio chamado Competence Baseline da IPMA. Você tem que conhecer. Não estou dizendo, eu tenho que ficar expert em todos. Não, mas você tem que conhecer. Né? Tem que conhecer pelo menos os fundamentos do que isso te dá. Essa é uma parte do seu canivete suíço, as facas. Ok? Agora vamos para outras partes. Você tem que estudar a parte humana, liderança, management, pessoas, poder, negociação. Todo esse lado soft compõe a outra parte do seu conjunto de skills. E a terceira parte desse conjunto de skills é a parte relacionada à adaptabilidade. É você ler o jornal, não ficar alienado, saber o que é Bitcoin, entendeu? Antes de você falar o que é Bitcoin, aprende o que é Bitcoin antes. Né? Assim, aprender o que é Bitcoin, aprender o que é inteligência artificial, entender. Aí você me pergunta, mas Ricardo, mas como que eu faço isso? Vou contar para vocês como que eu faço. Eu hoje, na parte técnica, ali, nas facas, é onde eu menos gasto tempo, porque eu já gastei muito. Então, assim, hoje, é lógico, eu aprendo rápido, porque eu tenho um pilar bem formado, então, se eu precisar sair um novo princípio, é rápido. Né? Assim, eu muito rapidamente consigo me atualizar. Ok. A parte de liderança eu investi bastante. Hoje eu gasto muito tempo nessa terceira parte, que é essa parte da adaptabilidade, é entender assim, para onde o mar está indo, para onde as coisas estão rumando, para onde o futuro do trabalho está acontecendo. E aí, sabe como que eu faço isso? Primeiro, eu leio muita revista. Segundo, assim, eu sou bastante curioso. Então, eu, por exemplo, toda noite, além de ler, eu assisto alguns vídeos no YouTube, vídeo curto, mas assim, vídeo que não tem nada a ver com nada. Então, eu assisto um vídeo de física sobre o universo, aí no outro dia eu assisto um discurso do Trump para os escoteiros, juro, até para poder falar, claro, até para poder falar. Aí no outro dia eu escuto o Dalai Lama, aí no outro dia eu volto. É essa lógica. Por quê? Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Sabe por quê? O meu ambiente de projeto está imerso nisso. Os meus clientes, os meus fornecedores estão imersos nisso. Você vê o problema, eu sou brasileiro, muitos aqui são brasileiros também. Pô, olha o Brasil, né? Assim, olha a reviravolta que o Brasil teve, de um país extremamente promissor para um país hoje com todos os tipos de dificuldade. E perceberam, então, as pessoas precisam entender isso. E isso, você vai falar, mas isso o que tem a ver com gerenciamento? É esse entendimento que torna você um cara mais capaz. Então, seriam esses três. Agora, eu não quero que você saia daqui com aquela visão que no seu canivete suíço só tem faca, e essa faca é uma é o PMBOK, outra é o Scrum. Isso é um dos componentes que eu vou dizer, é responsável, vou falar um número aqui, 25% do que vai tornar você um grande gerente de projeto. Ou seja, o máximo que você vai chegar, se você decorar, souber tudo de tudo, aplicar tudo, souber tudo que está à sua frente, você vai resolver 20%. E eu estou achando que eu estou sendo generoso. Tá? Eu acho que pode ser que o número seja menor. Então, por isso que eu estou falando assim, o canivete. Então, cuidado com o que você gasta o tempo de vocês. Eu falo, se você já estudou PMBOK, já aprendeu, não precisa ter, eu tenho, tá? E eu fiz esse monte de certificação, legal, tal. Talvez para mim é porque é mais rápido, eu estudo assim, um dia ou dois e consigo estar pronto para fazer. Agora, cuidado com o esforço que você gasta. Talvez valha mais a pena você gastar esse esforço fazendo outras coisas da sua vida que vão ampliar essa sua visão holística. Né? Hoje, no mundo, nós estamos tendo um monte de coisa que está acontecendo no mundo, está impactando os negócios que ninguém está sabendo. E aí você toma um susto quando elas acontecem. Tá? Ok? Eu vou só aqui pedir uma coisa ao Ricardo. O Ricardo pode pôr aquele slide para as pessoas terem acesso ao site e à apresentação. Tem mais alguma? Sim, Ricardo, temos aqui mais um. Temos. Espera aí, só um minutinho.
Tá aí. Eu tenho. Esqueci de falar para vocês. Eu trouxe aqui, gente, acho que foram 7 livros. Eu trouxe uns livros, eu estava lá em casa com eles, que a gente publicou, a Brightline publicou, esses livros estão sendo distribuídos gratuitamente, são um conjunto, de uma coletânea de artigos, tá? Uma coletânea de artigos só sobre como implementar a estratégia, transformar a ideia em ação. E eu trouxe aqui, e eu vou sortear eles aqui, eu estou com a listinha ali, e como eu conheço poucos de vocês, assim pelo nome e tudo, vocês vão confiar na justiça do meu processo para eu sortear aqui. Eu vou pegar ali nas folhas e vou dar 7. Quem não for sorteado, é só entrar em brightline.org e baixar. O livro é gratuito em PDF. Lá tá com o conteúdo. Ele só não é bonitinho, papel e tal. Antes de sortear, pode responder à pergunta do nosso... Vamos lá. Ricardo. Cadê? Aqui. Uma pergunta de Ricardo para Ricardo. Meu nome também é Ricardo. Aliás, tenho 2 perguntas, uma teórica e uma mais prática. Como o Ricardo abriu o leque da gestão de projeto, eu gostaria aqui de colocar uma pergunta, mas mais ligada à parte da gestão de programas. Da mesma forma como se vê uma evolução para a 6ª edição, eu pergunto se o Ricardo tem conhecimento, dentro dos seus contactos, dentro do PMI, que tipo de alterações se prevê na gestão de programas, segundo a metodologia do PGMP. Isso é uma pergunta que lhe coloco. Por exemplo, no PMBOK, da 5ª para a 6ª edição, verifica-se uma aproximação com a gestão de programas, com a parte dos benefícios, com a inclusão da parte do business case. Portanto, a gestão de programa, de certa forma, é um pouco mais abrangente, olha para o antes, olha para o durante, olha para o após e olha também para a parte de service. Eu gostaria de saber se o Ricardo tem informações que possa partilhar sobre qual é as alterações para a nova edição que está para seguir este ano. Isto é a primeira pergunta, a teórica. A segunda pergunta, mais prática, tem a ver com um pouco o entendimento que eu conheço do mercado nacional, neste caso Portugal. Cada vez mais vejo que o tecido empresarial tem vindo muito a solicitar a consultoria de gestão de projetos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que temos empresas com ótimas competências técnicas e, por vezes, necessitam de alguém externo, numa ótica de consultoria, para exercer uma função de gestão de projeto. Gostaria de saber, com a sua visibilidade mundial, se também é um paradigma existente a esse nível. Bem, vamos pegar a primeira pergunta. Com relação a programas, eu não faço parte desses grupos, tá certo? Então, eu não estou acompanhando o que está sendo feito em programas, mas eu posso antecipar que existe um interesse muito grande em dar e ampliar a capacidade do pool de praticantes de gerenciamento de projetos para portfólio e programas. Isso através do padrão de programas, como através de um monte de outras iniciativas, como, quem sabe, no futuro, o PMBOK integre o corpo de conhecimento todo do ciclo de vida da estratégia à execução. O PMI deu uma dica disso no capítulo 1. Tem lá o quadro que vai do desenho da estratégia até a execução. Então, ou seja, em vez da gente ficar só no nicho da execução, por que não incorporar esses outros nichos? Tá? Agora, em termos de padrões e standard, eu acho que vai ter uma evolução. Eu não sei se vai existir uma evolução maciça, mas eu acho que em termos de instituto, eu não estou falando em nome do PMI, mas eu acho que existe uma grande chance de vermos mudanças significativas, positivas nesse sentido, incluindo eventuais fusões, aquisições, incorporações de outras instituições. Tá? Isso é só a minha posição. No segundo, você me falou sobre a consultoria. Bem, eu concordo com você que a maior parte das vezes a consultoria ela entra não para prover uma falha técnica, mas às vezes para fornecer um conhecimento e uma visão externa do processo cultural. É porque às vezes você está dentro do problema, você não é capaz de promover a mudança. É preciso que alguém de fora vá lá e esquente tudo para que as pessoas mudem, porque as pessoas estão dentro de um contrato chamado contrato social.
A pessoa que está do seu lado é seu colega há 20 anos, o outro está... E aí, quando entra uma pessoa de fora, essa pessoa não participa desse contrato social. Então, ela acaba tendo uma efetividade maior do que uma pessoa de dentro. Por favor, eu não estou dizendo que isso uma, né, assim, em todos os casos, mas é normalmente por isso que você usa consultoria. Tá certo? Usa a consultoria muitas vezes. Tá? Isso é uma tendência mundial? É. Lógico. Você usar uma consultoria externa, você tem o seu pró e o seu contra. Né? Primeiro, você tem o seu pró, porque você tem alguém que está preparado, etc. Segundo, você tem o contra, porque você tem que saber muito bem quem você está levando para dentro da sua organização. Porque, claro, como qualquer área que cresce, você tem as pessoas sérias e tem as pessoas menos sérias. E as pessoas menos sérias geram um dano natural para a profissão. Nem todo mundo nasceu para ser consultor, perceberam? Ou seja, é um conjunto de habilidades específica. Então, você tem esse problema. Então, tem empresas que têm uma experiência negativa com consultoria. Tem empresas que têm uma experiência positiva. Então, acho que é isso. Agora, isso é um fenômeno mundial? É sim um fenômeno mundial. A única área que eu vejo que usa pouco consultoria, mas isso também é por uma questão conceitual, são as empresas de inovação profunda. Aí eu já fiz até alguns estudos sobre isso. Assim, inovação profunda, que eu estou falando assim, essas empresas muito, muito inovadoras. Tal. Aí você vai falar, mas, poxa, essas empresas são tão legais, por quê? É porque existe um problema gravíssimo nessas organizações que explodem assim, da noite para o dia, tipo Spotify, tipo WhatsApp, tal. E aí você tem um problema gravíssimo de humildade. É porque o dono, ele não pensa que ele é Deus, ele tem certeza que ele é Deus. E aí, cara, não tem... Não, eu estou falando porque eu falo assim humildemente, porque eu conheço algumas dessas pessoas. Não falo da ala mais antiga, mas das novas. Eu juro, eles não têm a menor dúvida de que eles são deuses. Porque uma pessoa que com 23 anos, 24 anos, tem um patrimônio de 30 bilhões de dólares, realmente fica difícil. Gente, é igual um jogador de futebol que faz sucesso. Concordam comigo? Você pega um menino de 18 anos, faz sucesso. Desculpa, com todo respeito aqui. O Cristiano Ronaldo tem certeza que ele é Deus. Ele tem certeza. Falando uma boa. Por quê? Porque o sucesso é tão grande, a competência é tão grande, o valor é tão grande, que você tem uma dificuldade de falar assim, agora vamos pegar aqui um consultor que vai te ensinar a dar passe. Imagina. Eu estou só colocando... E, às vezes ele podia aprender um passe novo, não podia? Mas você concorda comigo que o desafio é diferente. Então, por isso que eu estou colocando. Agora, esse é um fenômeno mundial. Agora, tem tudo. Agora, o importante, consultoria tem que estar atualizado, etc. Tal, né? Assim, não pode ser... E eu acho que tem muita gente despreparada nesse mercado, o que prejudica o mercado como um todo. Não só em gerenciamento de projetos. Falo em todas as disciplinas. Tá? Mais alguma pergunta? Ou podemos fazer o sorteio? Não, eu estou aqui, não tem problema, não. Tem problema nenhum. Vamos sortear, então? Ó, eu estou aqui com a lista. Ó, a regra é o seguinte. Eu vou falar o nome aqui. Tem que estar aqui dentro, agora. Foi no banheiro, perdeu. Ficou claro? Não, é só para a gente não ter essa discussão assim, tá ali, acabou de sair. Não, então assim... Tem que estar aqui dentro para pegar agora. Não pegou, eu sorteio outro, tá bom? Para ser honesto com quem está aqui até agora. Então, ó, eu não estou nem olhando, eu vou pegar, vou pôr meu dedo. Onde tiver, o que tiver com risquinho mais perto do meu dedo, ganhou. Ó, pus meu dedo. Ivan Moreira. Já foi. Já foi? Então, pronto. Obrigado. Próximo. João Leitão. Bright Partners. Está aí? Aí, parabéns. Obrigado. Outro. Eloy Guterres. Está aí? Aí, beleza. Agora vamos para o outro. Vou pegar aqui. Luiz Ribeiro. Tá aí? Beleza. Deixa eu já sortear outro aqui.
Tiago Pereira. Tiago, tá aí também? Obrigado. Tiago. Vamos lá, eu tenho mais 3. Ó. Olha, eu vou tentar falar corretamente. Fatehali Sultanali Karmali. Falei certinho? Não, você é o segundo. Cadê? Fatehali está aqui? Não. Então não vou poder. Vamos pegar um outro aqui. Fátima Amaro. Aí. Está pertinho. Obrigado, viu, Fátima? Agora aqui, 2 ainda. Caio Pinheiro. Tá aí? Beleza. E o último, Vera Souza. Vera Souza. Tá aí? Obrigado. Não? Então vamos por o último de novo. Álvaro Ascenso. Ascenso. Tá aí? Obrigado, Luana. Obrigado. Gente, obrigado, boa noite. Um abraço, bom ano. Obrigado. Só um minuto, por favor. Só um minuto antes de terminarmos. Eu queria perguntar se gostariam de receber PDUs por terem estado aqui. Quem é que quer receber PDUs? Espetáculo! Em breve faremos chegar a oportunidade de acreditarem os vossos PDUs. Finalmente, para terminarmos, eu há bocado vi uma pergunta de João Mendonça, mas depois não vi a segunda pergunta dele que eu estava à espera. Quem é que já ouviu falar no PMI Portugal Toastmasters? Quem é que já foi a uma sessão do PMI Portugal Toastmasters? Ui! Estão convidadas a irem à próxima sessão, que é no dia 25 de janeiro. Para terminar, obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.